Glória a Deus. Números, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 a princípio. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo para entender e receber as palavras que alimentam o nosso espírito e que falam fortemente ao nosso coração. Senhor, que as tuas palavras nunca venham nos faltar, pois precisamos das tuas palavras para viver sempre. A igreja de Cristo diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Números capítulo 13 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 3. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. Até aqui diga amém. Não feche a sua Bíblia, porque a gente vai dar continuidade à palavra, à leitura da palavra. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção no tema, no texto, na palavra que o Senhor separou no dia de hoje para cada um de nós. E essa palavra que nós vamos ouvir agora e meditar nela é para cada um que aqui está. É para cada um que sintonizou a rádio, é para cada um que está me assistindo no Facebook, enfim. Essa mensagem não é para aqueles que não estão aqui, mas para os que estão, para nós. E eu digo isso porque às vezes algumas pessoas têm o costume de dizer: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se fulano não está aqui, é porque não era para ele ouvir, e sim para cada um de nós. Diga glória a Deus. Quem está de acordo, diga amém, queridos. Amém. Nós notamos aqui a princípio que o Senhor ele dá uma ordem a Moisés. Mas o interessante é que Deus afirma dar ao seu povo a terra de Canaã. Ele diz com todas as letras: envia alguns espiões à terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas. Deus separou o melhor para o povo de Israel. Ele separa o melhor para os seus filhos a cada dia, todos os dias. Não pense vocês que Deus está separando o pior para você, porque isso não é verdade. Deus sempre separa o melhor para aqueles que são escolhidos dele. Quantos escolhidos nós temos hoje aqui? Diga glória a Deus. Coloca isso na tua mente. Deus separou o melhor para você, para a tua vida. Deus te escolheu para que você dê muitos e bons frutos. Agora eu aproveito o gancho do que eu disse aqui e passo para vocês o seguinte:
Deus sempre fará a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Aqui, a princípio, a parte de Deus foi a seguinte: Moisés, eu estou dando a terra de Canaã para o meu povo. Agora, você e os outros devem fazer por onde? Você vai enviar espias à terra de Canaã. E a Bíblia diz que Moisés fez a parte dele, enviando os espias à terra de Canaã. Pula para o versículo de número 17. Números 13, agora no versículo 17. Acompanhe comigo. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou são fortificadas, se a terra é rica ou pobre, se existe muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época da colheita das uvas. Até aqui, diga amém. Amém. Continua com a sua Bíblia aberta. Meu irmão, minha irmã, a parte que cabia ao povo de Deus era espiar a terra, e cada líder, cada espia, fazer um relatório de como era a terra de Canaã. A parte que cabia até então ao povo, aos líderes escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã, era exatamente essa: e trazer daquela terra os frutos que daquela terra davam. Os espias, eles foram, fizeram cada um relatório, fizeram. Daqui para frente nós vamos ver qual o relatório que cada um fez depois de ter espionado a terra de Canaã. Mas antes de continuarmos com a leitura da palavra de Deus, eu quero que você coloque uma coisa na tua mente, no teu coração. O Senhor colocou em você uma medida de fé extraordinária. E junto com essa medida de fé extraordinária que o Senhor colocou dentro de você, no teu ser, há uma positividade, a qual cada um aqui deve manter acesa em si. Que você coloque isso na sua mente, para que no dia a dia você venha anular da sua vida
toda negatividade que tenta brotar dentro de você. Porque o natural, humanamente falando, é que as pessoas se inclinem a cada dia para a negatividade por causa dos seus olhos carnais. Como assim, pastor? As pessoas estão, na verdade, se guiando por vistas. As pessoas estão com seus olhos focados com muita intensidade nos problemas, nas barreiras, nas lutas, nos obstáculos. Tem muita gente reparando no vendaval, no vento que sopra forte, contrário a si. Não olhe para as circunstâncias. Você tem que focar os teus olhos em Cristo. Isso me faz lembrar de Pedro, que estava dentro de um barco com os outros discípulos, passando por dificuldade, porque o mar estava agitado, as ondas varriam o barco de um lado para o outro. E Jesus, vendo que os seus discípulos estavam em dificuldade, foi ao encontro deles. Mas Jesus foi ao encontro dos seus discípulos de maneira sobrenatural. Ou seja, ele não pegou um barquinho na praia e saiu remando para ir ao encontro dos seus discípulos. Ele simplesmente começou a caminhar por sobre as águas. Os discípulos, quando viram aquilo, entraram num desespero maior, porque começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus teve que parar e dizer: gente, calma, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse em alta voz ao Senhor: se és tu, Senhor, me dá uma ordem para que eu vá até o teu encontro. E Jesus disse: vem, Pedro. E naquele momento Pedro reconheceu a voz de Jesus. Ele teve a certeza que era Jesus. Saiu do barco e começou a caminhar por sobre as águas, na direção de Cristo, com os seus olhos focados em Jesus. Enquanto os seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava tranquilamente. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho Pedro começou a reparar na força do vento. Ele tira os seus olhos de Jesus para olhar para as circunstâncias. Ele deve ter olhado para baixo e deve ter dito: desafiei a lei da gravidade, estou andando por sobre as águas. E o que aconteceu quando ele tirou os olhos de Jesus para colocar os olhos nas circunstâncias? Ele afundou. E o pior não é isso. O pior é que ele começa a gritar: Jesus, me salva, porque eu vou morrer afogado. A Bíblia diz que Pedro era pescador. E qual é o pescador que não sabe nadar? Todo pescador sabe nadar. E Pedro está gritando: eu vou morrer afogado, me salva. Veja, quando a pessoa coloca os seus olhos nas circunstâncias, ela acaba esquecendo da sua autossuficiência, ela esquece da sua capacidade, ela acaba esquecendo que ela pode, que ela sabe.
ela acaba esquecendo que Jesus está com ela ali o tempo todo, pronto para abrir portas, realizar milagres. Quando a pessoa tira os olhos de Jesus, ela afunda. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, tomou Pedro pela mão, levantou-o novamente, e os dois foram caminhando por sobre as águas, na direção do barco, aonde estavam os outros discípulos. Pedro foi ousado. Por um momento, colocou os olhos em Jesus. Os outros que ficaram no barco não foram ousados, obviamente, e continuaram olhando para as circunstâncias. Colocaram os olhos na dificuldade. Eu não sei qual o problema, qual a luta que você tem enfrentado nos últimos dias, mas de uma coisa eu sei, que Deus te trouxe hoje aqui para falar seriamente contigo e dizer: não olhe para a dificuldade que te cerca na atualidade. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: olha para mim, foca os olhos em mim, confia em mim, porque ainda que tudo para você diga que não, a última palavra é a de Deus. Amém. Na nossa vida. Receba essa palavra, toma posse dessa palavra. Glória a Deus. Deus falou, está falado, meu irmão. Ele disse aqui para Moisés: eu vou dar uma terra que mana leite e mel ao meu povo. Foi Deus quem disse, foi Deus quem falou. Continua lendo comigo. Versículo de número 21. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, que fica próximo de Ramate. A caminho do norte, passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebrom era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés. Fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Preste atenção agora.
entramos na terra a qual você nos enviou. E é de fato um lugar maravilhoso. Olha aqui para mim. Começaram bem o relatório. Ficaram maravilhados com o que viram. Foi como se eles dissessem: realmente Deus separou, preparou o melhor para nós. Lembre-se do que eu disse no início? Deus separou o melhor para você. Deus não vai colocar nas suas mãos o pior, o resto, a sobra. Deus tem grandes vitórias para cada um de nós. Agora, cada um aqui tem que ter a seguinte consciência: de que nada nesse mundo se conquista de mão beijada. Tem que ter luta. Mas o ser humano é preguiçoso por natureza. Só quer receber a vitória, mas não quer lutar. Diga para quem está do teu lado aí: olha, tem que lutar. É verdade ou não é? Tem que lutar. Tem que ter disposição para lutar. E você pode ter certeza de que de cada luta você vai sair um vencedor, uma vencedora, porque a Bíblia diz que todos nós aqui somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui com a leitura da palavra. Começaram bem o relatório. Eles disseram: e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Levaram os frutos, como Moisés havia ordenado. Agora, versículo 28 em diante, eles estavam indo tão bem. E no versículo 28 eles continuaram com o relatório dizendo: mas o povo de lá é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do Rio Jordão. Versículo 30. Mas Calebe pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse, e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Até aqui por enquanto. Olha aqui, irmãos, começaram bem o relatório, mas começaram a colocar empecilhos. O povo que mora, o povo que habita naquela terra é muito poderoso. Eu entendo que eles começaram a se desmerecer. Eles começaram a se inferiorizar. Coloca uma coisa no teu coração: você
não é maior. Nós não somos maiores, mas também não somos menores que ninguém. Nós não somos os melhores, mas também não somos os piores. Receba, Jesus é a força da nossa vida. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Coloca isso na tua mente, no teu subconsciente, aí dentro do teu coração, para que essa palavra crie raiz em você, para que você não se desmereça, nem venha se sentir inferior a ninguém, porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Repita comigo: aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Começaram bem o relatório, agora já estão permitindo com que uma negatividade, um pessimismo saia de si. Aí Caleb, que estava entre os espias, procurou fazer aqueles homens, procurou fazer com que aqueles homens se calassem. Porque aqueles homens, eles não estavam relatando só para Moisés, mas eles estavam relatando para todo o povo, e todo mundo estava ouvindo. Se eu começo a pregar algo aqui pessimista, que venha fazer com que uma negatividade brote em você, certamente a maioria vai se contaminar e vai dar tudo errado. Mas se eu prego aqui para vocês acerca da fé que Deus colocou dentro de nós, e digo para vocês que tudo é possível àquele que crê, que para o nosso Deus jamais haverá impossíveis. Se eu digo para vocês que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível na vida daquele que crê, e se você crê e toma posse, pode ter certeza que toda barreira que tiver à tua frente cairá por terra, todo obstáculo será ultrapassado por você. Caleb, quando estava ouvindo aquela negatividade medonha, ele se meteu e disse: calem a boca, vamos partir para a terra que Deus nos prometeu e vamos tomar posse. Veja que Caleb não está olhando para aquele povo que era um povo forte, poderoso. Não, ele não estava olhando para os gigantes e descendentes de gigantes que habitavam naquela terra. Caleb estava olhando só para Deus. Em outras traduções diz que ele dá um grito e diz assim: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Só que ele tentou fazer com que aqueles homens se calassem. Mas leia comigo aqui o versículo 31. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: olha aí, não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. Até aqui, olha para mim. Olha o que os outros espias estavam relatando, não só para Moisés, ou entre eles, mas principalmente, eu repito, para o povo. Eles disseram com todas as letras: não podemos lutar contra aquela gente.
Meu irmão, minha irmã, nas nossas palavras há poder. Se você diz que vai conquistar, você vai conquistar. Se você declara que a porta vai abrir na tua direção, ela vai se abrir. Mas se você também disser, eu não posso, eu não vou conseguir, está difícil, a tendência é que você afunde. Porque você está olhando para as circunstâncias. Como Pedro olhou para as circunstâncias e afundou. Esqueceu até da sua autossuficiência e da capacidade que ele possuía, que vinha de Deus para a vida dele. E esses homens estão dizendo: não podemos lutar contra o povo da terra, porque são mais fortes do que nós. Leia o versículo 32. Olha aqui. Olha o poço de negatividade que estava naqueles homens. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram, olha o que eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá, todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, olha o que eles disseram: perto deles, nós nos sentíamos como gafanhotos. E para eles, de fato, éramos gafanhotos. Olha o que eles disseram. Se renderam à derrota. Literalmente falando, se prostraram. Desistiram da promessa. Qual é a promessa que Deus te fez? Você já desistiu dela, minha irmã? Você já desistiu dela, meu irmão? Um dos motivos de você estar aqui hoje também é este. Deus está lembrando a você que a promessa que Ele lhe fez ainda está de pé. E aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Para quê? Para que o nome dEle seja glorificado e exaltado ainda mais. Às vezes as pessoas desistem das promessas ou da promessa que Deus lhe fez. Tudo aquilo que Deus lhe prometeu vai se materializar, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Ele não é um homem, nem o filho do homem, para que se arrependa ou minta. Deus falou, está falado. Se Deus te prometeu algo que aos olhos naturais é sobrenatural ou um absurdo, meu irmão, minha irmã, creia. E se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho a certeza que cada um aqui, entre aspas, já sonhou acordado. Cada um de nós. É aquele momento que a gente para e fica imaginando e fica pensando em muitas coisas boas
que podem acontecer na nossa vida. Mas aí a gente eleva o nosso pensamento ao absurdo, humanamente falando. Ou seja, aquilo que aos olhos naturais é impossível de acontecer. Aí a gente tem o costume de dizer: que besteira, estou sonhando alto. Quando na verdade os sonhos que você tem sonhado não são propriamente os seus sonhos, mas são os sonhos que Deus tem sonhado para você. Então creia que aquilo que é absurdo humanamente falando, aquilo que é sobrenatural, vem de Deus, para a minha, para a sua, para a nossa vida. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera dentro de nós. Amém. Continue sonhando, mas não abra mais a boca para dizer: isso não é para o meu bico. Tem gente que tem essa mania de dizer: isso não é para o meu bico. Quem dera. Primeiro que você não tem bico, você tem boca. Você não é um passarinho para ter bico. Segundo, meu irmão, minha irmã, esse negócio de dizer quem me dera. Quando a pessoa abre a boca para dizer quem me dera, quem me dera, ela está se autodesmerecendo. Ela não está nem crendo no Deus gigantesco que em espírito habita dentro dela. Se hoje você vive, é porque Cristo vive em você. Se hoje você está de pé, é porque Ele está controlando a tua vida. Eu canso de dizer, a gente só toma paulada, pedrada, é perseguido. Todos tentam contra nós. Mas eu imagino que os nossos adversários, eles devem ficar furiosos, porque eles tacam pedra, e quanto mais pedra eles tacam, mais fortalecidos em Cristo nós estamos. Amém. Quando os nossos inimigos olham para a gente e dizem assim: agora ele vai cair, e quando focam os olhos em nós, eles nos veem de pé e com as forças renovadas. Deus disse para esse povo: eu estou dando essa terra para vocês, façam um relatório, mostra para o povo que é possível. Eram 12 espias, mas apenas 2 pensavam de maneira positiva, agiam pela fé: Josué, Caleb. Vamos, meu irmão, vamos em frente, vamos tomar posse das promessas. Está na hora. Não fique parado esperando com que alguma coisa caia do céu para você. Vamos nos movimentar, vamos exercitar a fé. Essa semana agora, sai da tua zona de conforto e vai conquistar aquilo que você deseja, porque o que você deseja, repito, é o desejo de Deus para a sua vida. É o melhor. Diga glória a Deus. Diga: eu tomo posse dessa palavra.
Tem muita gente que às vezes pensa em montar um negócio para si, mas tem medo. Começa a pensar assim: e se não der certo? E se eu quebrar? Quem dera, quem me dera montar esse negócio, seja lá o que for. Tem pessoas aqui as quais Deus já falou: monta o teu negócio, eu estou contigo, não vai faltar nada, vou te prosperar, vou enviar clientes, vou abrir uma porta extraordinária para você. Deus tem falado com algumas pessoas aqui, mas a pessoa ainda continua na zona de conforto, com medinho. Mas quem sou eu? Faz que nem Mefibosete na presença do rei: eu sou um cachorro morto, eu não sou nada. Tem líderes que ensinam o povo a dizer que não é nada. Tem líderes religiosos aí que ensinam para o povo que nós somos o estrume do cavalo do bandido, quando na verdade não é isso que a palavra de Deus nos diz. Você quer saber quem é você? Levanta a mão aí para receber. Você é uma pessoa abençoada, mais que vencedora, de propriedade exclusiva de Deus. Você é a carta de Cristo, o bom perfume de Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus e muito mais. Quem recebe, diga glória a Deus e dá um aplauso forte para o Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diga: eu sou uma pessoa abençoada. Diga: eu sou uma pessoa mais que vencedora. Diga: eu vou conquistar aquilo que eu quero, aquilo que Jesus sonhou para mim vai se realizar. Diga: eu creio. Essa é a minha fé. Diga: Satanás, bata em retirada na minha vida, em nome de Jesus, porque na minha vida você não age, você não vai colocar em mim o desânimo, o espírito de prostração. Bata em retirada, porque Jesus é a força da minha vida. Amém, querido? Dá mais um aplauso forte para o Senhor. Glorifica e exalta Ele. A gente já vai encerrar. Capítulo 14. Capítulo 14. Diz assim, capítulo 14, versículo 1. Então naquela noite, o povo começou a chorar em alta voz. Olha aqui. Veja que uma palavra pode matar, pode destruir vidas. O povo ouviu aqueles homens dizendo: nós éramos gafanhotos aos olhos dos gigantes que habitavam naquela terra. Em outras palavras, estamos lascados, não vamos tomar posse de nada. Deus falou, mas não é para gente. Aí a Bíblia diz aqui que naquela noite o povo começou a chorar em alta voz. Choraram a noite inteira. Todos os israelitas, leia comigo versículo 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a eles, olha o que eles disseram. Aí agora é o povo
Não são mais os espias, não são mais os líderes, porque aqueles 10 líderes contaminaram um povo inteiro. Aí o povo diz assim para Moisés e Arão: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Aí eles começaram a questionar. Versículo 3: porque o Senhor nos trouxe para esta terra. Olha aqui para mim. Igualzinho acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que a minha vida não muda? Por que, Senhor, tanta coisa tem acontecido? Por que esse deserto? Por que esse vale? Ei, já ensinei isso aqui para vocês, só para lembrar. Para de ficar perguntando para Deus o porquê das coisas, porque Ele não tem satisfação para dar para ninguém aqui. Ele é Deus, Ele faz como Ele achar melhor, e tudo que Deus faz é bom. Diga glória a Deus. Você está passando o que está passando hoje, não é à toa. Você está tendo experiência de vida. Hoje você pode estar numa luta ferrenha, mas daqui a pouco passa. Você só tem que permanecer firme em Cristo e não desistir como muitos desistem no meio do caminho, pulam do barco. Não, continua firme, queridos. Você pode estar roendo o osso, você pode estar numa situação complicada, você pode estar num beco sem saída, mas não cai uma folha de uma árvore se não for com a permissão de quem? Deus. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que o que eu estou passando, eu estou passando com a permissão de Deus? Sim. Ele quer que você tenha experiência nessa dificuldade, nessa luta, porque daqui a pouco isso aí passa, e mais para frente outras pessoas, talvez que você conheça, e até mesmo pessoas que você nem conheça, lá na frente vão passar o mesmo que você está passando agora. E aí, com toda a tua experiência, você vai estar apto, você vai estar apta para orientar aqueles que irão passar o que você está passando hoje. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não preciso nem perguntar aqui quem ama a Deus, porque todo mundo ama a Deus. Então, em outras palavras, meu irmão, minha irmã, pode se levantar a tempestade que for contra você. No final, já deu tudo certo. Amém. Amém, queridos? Amém. Continuando. Versículo 3: porque o Senhor nos trouxe para esta terra. Aí eles disseram assim: só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e os nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Olha eles dizendo: não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Veja, eles foram libertos da escravidão, são livres. Agora, por causa de uma situação, querem voltar a ser escravos novamente. Por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim: quer saber de uma coisa? Vou voltar para o mundo. Tem gente assim, queridos.
Vão voltar. Porque as pessoas, elas pensam, quando eu estava lá fora, as coisas aconteciam assim, ó, como num estalo. Agora eu estou na igreja e é uma dificuldade desgraçada. Não vou ficar mais aqui não. Mas quando nós aceitamos a Jesus, ele escondeu alguma coisa da gente? Não. Ele falou o seguinte, ó, a porta é o quê? Não ouvi, a porta é? E nós entramos pela porta estreita porque optamos por isso. Amém. É verdade ou não é? Ele disse, o caminho é bem apertadinho. Você está querendo o quê, irmão? Bem, irmã, você pode reparar que tudo para a gente é mais difícil, até as coisas mais fáceis. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que entramos pela porta estreita, não dá mais para voltar não. Diz para quem está do seu lado aí, ó, não dá mais para voltar. Não dá não, querido. Agora, e agora, pá? Agora é em frente. Mesmo apertadinho. Tem um lugar em Israel, aonde eu levo os grupos, na cidade de Davi, que se chama Caminho de Ezequias. Caminho de Ezequias. As pessoas que entram por esse caminho, eu vou resumir aqui para a gente terminar, é mais ou menos assim. Quando a gente entra no caminho, a gente já entra molhando os pés, a água vem na canela. Nós não podemos passar por esse caminho descalços, porque é um caminho cheio de pedras pontudas e a gente tem que ir de sandália para não machucar os pés. A gente já entra num caminho bem apertado, caminho de Ezequias, na cidade de Davi, em Israel. E aí o grupo entra, e não só o grupo que eu levo, mas atrás do nosso grupo tem outros grupos, e no caminho só pode passar um de cada vez, não passa dois, é um de cada vez, de tão apertado. Aí daqui a pouco, e é escuro, a gente tem que acender a lanterninha do celular, e é escuro, e a gente vai caminhando. Daqui a pouco a água que está na canela vem para a cintura. Aí o grupo já fica todo apreensivo, né? Eu escuto lá atrás algumas ovelhinhas gritando, pastor, pastor. E eu só digo, vem em frente, vamos louvando, vamos adorando, porque para entrar nesse lugar tem que estar no Espírito. E aí a água vem na cintura. E aí com a água na cintura, aí a gente não caminha mais assim ereto, na postura real. Daqui a pouco a gente tem que caminhar assim, curvado, e com a água na cintura, e a água sobe um pouquinho, e a gente vai caminhando. Daqui a pouco a gente levanta a nossa postura novamente, mas o caminho continua apertado. Daqui a pouco tem que passar assim, de ladinho, pelo caminho, que nem de frente. Aí você me pergunta, pastor, e os gordinhos? Essa é a pergunta que vem logo, né? Como é que faz os gordinhos? Meu irmão, não sei, só pela misericórdia eles passam. Eu digo isso para vocês porque já viajaram pessoas gordinhas comigo, passaram por esse caminho. Passaram. Essa caminhada que a gente faz nesse túnel, nesse caminho escuro,
é aproximadamente uns 45 minutos. E aí, parece que não tem fim. Eu estou passando isso aqui para vocês, para que vocês venham fazer uma conjectura da sua própria vida. Às vezes parece que não tem fim. Às vezes parece que esse caminho nunca vai ter um final. Mas diga para quem está do seu lado assim: olha, esse caminho apertado tem um fim. Tem um final, irmãos. Mais ou menos 45 minutos caminhando ali. Lembrando, não dá para voltar, nem pensar, porque tem um monte de gente lá atrás, vários grupos. Se um tentar voltar, danou-se, como diz o nordestino. Vai dar uma confusão desgraçada, e é impossível voltar. Só tem uma saída. Diga, só tem uma saída. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, é seguir em frente. Você está captando as coisas do Espírito para a sua vida? É o Espírito Santo que está falando para mim e para vocês. Só tem um jeito: seguir em frente. E aí quando a gente está se aproximando do final daquele caminho, é muito interessante que bem de longe a gente vê uma luz assim, bem pequenininha. É a chamada luz no fim do túnel. A luzinha. Aí quando o pessoal avista aquela luzinha, aí fica todo mundo animadinho. Está chegando, está chegando, está chegando. E aí quando a gente sai daquele caminho, do caminho de Ezequias, a gente se depara com um tanque de Siloé. É maravilhoso, é muito lindo. Você se depara com um tanque de Siloé. Naquele tanque foi que Jesus mandou aquele cego, o qual ele fez lodo com a saliva, colocou nos olhos daquele homem e disse para ele: vai lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E aí a gente desemboca naquele lugar chamado tanque de Siloé. E naquele momento a nossa visão, ela é ainda mais iluminada. Porque lá de trás entendemos que passamos aperto. Demorou a sair daquela situação. Mas quando saímos, nos deleitamos, nos alegramos. Um peso sai dos nossos ombros, das nossas costas. E eu espero que você saia daqui hoje leve, sem jugo pesado sobre ti. Eu quero que você saia daqui crendo que você é livre, que Deus está contigo, que as promessas dele para a tua vida ainda estão de pé. Eu quero que você saia daqui glorificando a esse Deus maravilhoso, que te trouxe hoje aqui não para contar uma historinha da carochinha para você, nem para contar mentira nenhuma, mas para alimentar o teu espírito e renovar as tuas forças. E você vai sair daqui hoje com as tuas forças renovadas, porque essa semana agora você vai ter que resolver muita coisa, e tudo aquilo que você for resolver essa semana, você, em nome de Jesus, terá sucesso, porque Jesus vai estar o tempo todo com você, e você vai se lembrar da mensagem de hoje durante toda essa semana, e para você não vai haver derrota. Você vai glorificar a Deus essa semana como você nunca glorificou na tua vida. E você vai ver grandes coisas acontecendo. Tudo aquilo que estava travado, amarrado na tua vida, receba pela fé
está sendo destravado agora, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Então vamos em frente, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Fique de pé, um minuto no seu lugar. Desculpa se eu fui muito extenso, mas é que quando a gente está pregando, a gente nem sente. E para ser sincero, eu nem sabia que eu ia pregar o que eu preguei hoje para vocês. Mas Deus sabe de tudo. Levante suas mãos. Cante assim comigo. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pelo amor que não morre, pela nova aliança, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela fé e esperança, pela vida eterna, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez, mais uma palavra que alimentou meu espírito e edificou a minha alma, a minha vida, e renovou as minhas forças. Sob a tua palavra, Senhor, eu creio que essa semana será uma semana de grandes conquistas, grandes realizações. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana. Diga hoje, Senhor, eu entendi pelo Espírito que eu vou conquistar, eu vou tomar posse daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho projetado. Diga, eu tenho a certeza que os sonhos que o Senhor tem sonhado para mim, todos eles vão se realizar, vão se concretizar para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus.